Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos ou nécios, e sim como sábios. Como nós somos prudentes no nosso andar espiritual? Quem compreende o que é andar no sentido espiritual? Primeiramente, para sermos prudentes, nós temos que compreender o que é andar no sentido espiritual. Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse versículo fala onde devemos nos firmar, onde devemos colocar os nossos pés no sentido espiritual. Precisamos colocar em algo que Deus preparou de antemão. Portanto, nosso caminho está pronto. Recordamos, nosso caminho é Cristo. Portanto, onde firmamos os nossos pés é em Cristo. Por isso diz que somos criados em Cristo Jesus e que Deus preparou as obras para que andemos nela, ou por meio dela. Assim, não vamos andar mais como os incrédulos. Vejamos o que está escrito sobre isto no capítulo 4, falando da nossa velha maneira de andar espiritualmente. Versículo 17 do capítulo 4. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios ou incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Observamos que aquelas pessoas que não creem, elas andam segundo seus próprios pensamentos. Este é o primeiro perigo na nossa vida espiritual, ser guiado pela nossa mente. Nossa mente não é confiável, portanto, devemos trazê-la presa à cruz de Cristo, como está escrito em Coríntios. Levar todo pensamento preso à obediência de Cristo. Portanto, a primeira coisa é que aprendemos a lidar com nossos pensamentos. A segunda coisa diz que eram alheios à vida de Deus, obscurecidos de entendimento. Por isso é necessário entender nosso andar espiritual. Vimos que devemos andar naquilo que Deus preparou. O que Deus preparou é Cristo. Cristo agora é o caminho. Os nossos pés espirituais são nossos pensamentos. Então nós vamos pensar segundo o pensamento de Jesus. E ele se torna o nosso caminho. É assim que andamos nele e com ele. Observe que aquele que não crê está alheio à vida de Deus. Mas nós recebemos porque a vida de Deus é Cristo. Nós recebemos a vida de Deus. Por isso fomos criados em Cristo Jesus, como lemos. Portanto, o nosso andar espiritual é segundo Cristo, não mais segundo nossa mente, não mais segundo nossa vida velha. A terceira coisa é a ignorância e dureza do coração. Portanto, o nosso coração precisa de ser tratado e assim nós compreenderemos as coisas espirituais e andaremos segundo o Espírito e não andaremos mais segundo a carne. Para não sermos insensatos e andarmos de maneira prudente, devemos observar: isto é o que eu estou pensando ou este é o pensamento de Jesus. Vamos dar um exemplo de maneira prática de como ser prudente no nosso andar espiritual. Podemos estar numa roda de conversa e alguém pode
nos ofender de maneira muito particular e peculiar. E nos sentimos mal com aquela palavra daquela pessoa. Se estamos andando de maneira espiritual, nós imediatamente levamos a nossa reação e a nossa mente a Cristo e conferimos com Ele. Vamos ver o que Jesus disse sobre isto. Jesus diz que nós devemos vigiar e devemos orar. Quando alguém nos ofende, nós devemos perceber que a palavra desta pessoa não deve ser nosso alimento, mas a palavra de Cristo. Jesus disse que devemos dar a outra face. Portanto, o significado espiritual de darmos a outra face é que nós não reagimos à ofensa. Simplesmente ficamos calados e quietos e não respondemos àquela palavra. Assim, aprenderemos Cristo, seremos mansos e humildemente entregamos a situação a Jesus. Assim andamos na obra de Cristo. Por quê? Colocamos a sua palavra em prática. Essa é a nossa prudência. Aprenda assim. Leve sempre toda situação interiormente a Cristo que está em seu espírito. Assim seremos corrigidos e andaremos segundo o Espírito. É assim que nós entendemos e andamos de maneira espiritual, viva e verdadeira, agradando a Deus e frutificando em toda boa obra. Esta é a maneira prudente de nós andarmos espiritualmente. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos e que possamos experimentar interiormente esta graça de nosso Senhor Jesus Cristo, andar em Cristo o nosso caminho vivo e de vida eterna. Amém.